E aí, entrando para o estudo propriamente dito, o estudo ele teve como objetivo entender, né? Então, como que é o processo de decisão? Então, quais são as etapas do processo de decisão de aquisição de um imóvel? E quais são as principais variáveis que estariam influenciando essa decisão? E aí, olha que interessante, etapas do processo decisório. Primeiro, reconhecer a necessidade da mudança. Então, tudo começa com ou uma insatisfação ou uma necessidade. A minha insatisfação, eu não quero criar filhos que não tenham liberdade de correr. Porque eu tenho um vínculo afetivo com a Jéssica, criança correndo, saracoteando, e eu me lembro de uma forma muito afetuosa disso. Eu me lembro de uma forma que tornou a minha infância mais rica, entende? E eu vivi também em apartamento, né? Só dando o contexto, a minha mãe morava em Santa Maria, eu nasci em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E nós morávamos num apartamento. E o meu pai morava em São Vicente do Sul, numa casa, e tem a fazenda que é campo, né? Ou seja, não tem porteiras. Não, tem porteiras, mas tipo, é campo. Então, nós passávamos a semana em Santa Maria e nós íamos final de semana para São Vicente e íamos para fora. E aí lá fora eu vivia solta, né? Vivia no campo, vivia correndo, vivia em cima de um cavalo. O meu irmão até dizia que ele me dizia: "Vem cá, meu gurizinho", porque eu era literalmente um gurizinho, né? Eu andava de bombacha, de bota, eu fazia a prova de rédea, eu limpava a bicheira de ovelha, eu tava sempre no meio das mangueiras. Então eu vivi muito isso. E óbvio que o meu filho não vai viver isso, eu não tenho fazenda, muito menos moro no campo. Mas eu quero de alguma forma proporcionar essa sensação para ele. Então, isso é a minha parte emocional gritando, como eu já falei antes, né? Então, quando eu tenho esse reconhecimento da necessidade de mudança, a minha é bem emocional nesse aspecto, porque, do ponto de vista prático, um apartamento atenderia. A segunda etapa do processo de decisão vem da especificidade do imóvel. Ah, quantos quartos tem que ter, qual é o preço orçamentário, qual é o local. Depois, a terceira etapa vem da busca de informações, então as visitas. A quarta, análise dos detalhes, né? Então eu vou comparar um imóvel com outro imóvel. E a quinta, a escolha final. Então, esses são os processos, as etapas do processo de decisão entre comprar e alugar um imóvel, que vai envolver todo esse processo. Isso é do ponto de vista prático. Do ponto de vista emocional, o que o estudo nos trouxe de resultado sobre os principais fatores que nós temos que estar atentos, porque eles vão nos manipular. Primeiro, ele faz uma comparação entre homem e mulher. E é muito interessante essa comparação. Mulheres, o que eles dizem? Que a necessidade inicial normalmente parte da mulher, que o homem é meio mais prático em relação a isso, que normalmente parte da mulher, e o ímpeto de organizar as visitas, de fazer e tal, parte da mulher. Aqui em casa é o contrário. É o Gui que faz as buscas e que marca as visitações. Mas no estudo, como é um estudo qualitativo, pegou um grupo menor, né? Pode ser que isso não possa ser generalizado. Mas o que eu achei interessante é o foco. Eles dizem assim, as mulheres, elas vão olhar para a estrutura da casa, não no sentido estrutural de construção. A mulher, ela vai olhar para será que tem uma boa lavanderia? Será que tem um lugar para as crianças brincar? Será que tem um lugar para eu trabalhar? Qual é a vista? Qual é o pátio? Então, ela vai olhar para essas funcionalidades, para o layout, para a disposição. Já o homem vai ficar olhando para a estrutura. Será que está bem construído? Será que tem rachadura? Será que está bem pintado? Então, os homens, eles vão ter um olhar muito mais nesse sentido, né, do que as mulheres. Então, isso eu acho que é bem interessante ver essas diferenças. E o homem, ele se preocupa, tende a se preocupar mais com o valor de revenda também, no caso de aquisição. E a mulher tende a olhar mais para como que nós vamos viver aqui dentro, né? Que experiências nós teremos aqui dentro, que vivências nós teremos aqui dentro. Então, isso eu acho bem interessante. O poder da decisão, eles dizem que normalmente quem tem mais dinheiro é quem tem o poder da decisão maior, mas que elas tendem a acontecer de múltiplo acordo, né? Homem e mulher precisam aceitar para tomar a decisão.
Depois eles entram nos fatores culturais e eu acredito que isso é um fator com peso muito importante. Por quê? Existe uma pré-concepção de que tu tem que casar e ter casa, né? Então existe uma pressão social, uma pressão de amigos, uma pressão de familiares. São duas pressões que quando a gente casa a gente recebe. Cadê a tua casa própria? E quando vão ter filhos? Até hoje eu e o Gui escutamos a mesma coisa. E aí, já compraram a casa de vocês? A minha avó, ela me enxerga e ela diz: e aí, já comprou a casa de vocês? Eu digo: não, vó. E aí, já vai ter filho? Não, vó, ainda não. É muito engraçado, assim. E por que eu acho que é engraçado isso, assim? Porque existe, né, uma necessidade cultural nesse sentido de casa, muito pautada na necessidade de segurança, muito pautada na necessidade de estabilidade, de qualidade de vida. E que existe por trás da conotação de ter uma casa própria garantir essas coisas. Então, se eu tiver uma casa própria, eu tenho segurança, eu tenho equilíbrio, eu tenho qualidade de vida. Só que quando nós estamos levando em consideração isso, mais uma vez eu tô com o peso emocional em vez de 50% a 80%. E aí, o que efetivamente é discutido pela maior parte das pessoas, que é do ponto de vista matemático, o que vale mais a pena, na realidade tem um impacto de 20% na decisão. Porque 80% da decisão é, mas eu vou me sentir mais seguro. Entende? Porque culturalmente foi ensinado que ter casa própria é mais seguro. E aí eu retomo mais uma vez para o alerta em relação a isso. Não é que tu não possa ter a tua casa porque tu te sente seguro e porque tu te sente bem em relação a isso. Mas tu tem que entender que isso tá com um peso muito grande. E aí pode ser que tu tome decisões que, como aquele exemplo que eu dei de comprar e colocar todo o dinheiro que tu tens para comprar, te gere vulnerabilidade. E aí exatamente a segurança que tu tá buscando é o que tu acaba de perder. Entendeu? Então, isso tem que ficar muito bem visível. Nós temos que parar de ser cegos à influência das nossas emoções no processo de decisão. E no processo de decisão de comprar, ainda mais, porque o peso é muito grande, só que ele é desconsiderado. Como assim desconsiderado? A pessoa ela não percebe que aquilo ali está tendo aquela influência tão grande. Ela acha que é uma decisão racional. E aí, por vezes, ao buscar segurança, na verdade, ela está se afastando dessa segurança. Então, o que eu julgo que é importante não é desconsiderar o fato de que a emoção ela tenha um peso. Só que eu tenho que colocar na fórmula essa emoção. Coloca a emoção, coloca o orçamento, coloca a necessidade. Aí sim a gente vai ter um cálculo de uma decisão de comprar mais robusto, mais coerente. Mas não colocando em risco. Eu, particularmente, por que hoje a gente vive ainda de aluguel, né? E eu não tenho a pretensão por hora de fazer uma aquisição. Por quê? Porque eu entendo essa influência e eu não preciso ter uma casa própria para me sentir segura, entendeu? Por quê? Porque eu me sinto muito bem vendo meu dinheiro investido. Aquilo ali me dá mais segurança do que eu pegar esse dinheiro e imobilizar. Então eu gosto de ter essa liberdade de me mudar frente às necessidades do meu ciclo de vida, de não ter um capital imobilizado em algo que pode não me fazer mais sentido daqui 20 anos. Só que isso não quer dizer que em algum momento da vida eu não vou fazer alguma aquisição. Por quê? Porque se naquele momento os números disserem que faz sentido adquirir, eu vou adquirir. Então, eu vou levar em consideração na minha decisão a minha emoção. Eu quero, por exemplo, morar numa casa por causa do que eu já expliquei tudo. Só que também eu sei que isso influencia. Só que eu não vou deixar de considerar o ponto de que, financeiramente, também tem que fazer sentido. Então, eu tenho que fazer aquela projeção que eu falei no início e ela tem que me direcionar a minha decisão. Eu não posso tomar uma decisão cega. Eu tenho que saber, a emoção está me influenciando. Eu sei, agora vai pro número. Que quem vai determinar a escolha final é o número. E por hora,
eu ainda julgo que faça mais sentido eu alugar, até por causa que o valor de aluguel que eu pago hoje é um valor que faz muito sentido eu seguir alugando. Então é só para trazer essa compreensão de que eu não posso tomar essa decisão simplesmente porque existe uma pressão social que diz que eu tenho que ter um imóvel. Entende? Então, esse é um ponto relevante. Ah, Jéssica, mas eu acho que vale a pena. Gente, eu não tô aqui para discutir contextos individuais, entendeu? Porque, por vezes, a gente faz esse tipo de conteúdo e aí vem, não, mas olha isso, isso e isso. Pode ser que no teu contexto. Cada um tem um contexto e esse contexto tem que ser analisado num ponto de vista macro e não micro. Então, nunca o cálculo de comprar ou alugar, ele vai ser um cálculo geral que sirva para todos. Sempre vai levar em consideração o contexto. Por exemplo, eu tenho dinheiro investido. Quanto que eu estou tendo de rentabilidade desse dinheiro investido? É um ponto importante. Se esse dinheiro está me rendendo mais do que eu estou pagando de aluguel, por que motivos eu vou pegar esse patrimônio e vou colocar imobilizado? Entende? Então, assim, cada contexto é um contexto. Não escute esse tipo de discussão. Ah, mas aquele cara me falou tal coisa. Mas no contexto dele, com o cálculo dele, com a coerência dele. Qual é o teu contexto? Pesando essas três variáveis. E por fim, mas não menos importante, eles discutem efetivamente o papel das emoções. E aí ele dá um exemplo de falas das pessoas dizendo que chegam nas casas e dizem, nossa, eu cheguei e essa casa foi feita pra mim, sabe? Aquela coisa do tipo, ela foi feita pra mim, eu sinto que ela foi feita pra mim. Então, quando tu tem isso, tu tem que entender que quando tu entra num lugar, numa casa, num apartamento, seja lá o que for, e tu tem essa sensação, nossa, isso aqui foi feito pra mim, entenda que ali tem mais uma variável que tá te influenciando pra tomar uma decisão por vezes impulsiva. Respira, não pira e diga, ok, eu gostei. Agora vamos acalmar os ânimos, esfriar os ânimos, pra tomar uma decisão mais coerente. E aí tu segue no processo de tomada de decisão. Então, essas são as variáveis que eles testaram, né? Os papéis, homens e mulheres, o poder da decisão, o fator cultural e as emoções. E com isso, eu encerro dizendo: comprar ou alugar não tem certo e não tem errado, tem o que cabe para a tua realidade. Tanto do ponto de vista orçamentário, quanto do ponto de vista de necessidade, quanto do ponto de vista de emoções. Essas três variáveis, elas precisam ser consideradas. O que acontece na maior parte das vezes é que o fator emoção tem uma influência muito grande, só que a pessoa, por não levar isso em consideração, não perceber esta influência, ela gera justificativas para parecer que a decisão é racional e pautada nessas outras duas, necessidade e dinheiro, orçamento. Quando, na verdade, o que está pesando mais é a emoção. Então, o que eu quis trazer aqui é, perceba que existe esse peso. Incorpore esse peso no cálculo. Não fique cego achando que tu está tomando uma decisão exclusivamente racional. E aí, sim, vá para a decisão de olhos abertos e não vendados. Emoções na decisão de comprar ou alugar importam. As considere. Se você as desconsiderar, ainda assim elas vão ter uma influência. Só que tu está sendo míope a essas influências. E aí a tua decisão vai ser ruim.